A paz, queridos. Um bom dia a todos. Vamos orar para dar início à nossa escola dominical. Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã para aprender da tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos. Que seja um domingo de paz, um domingo de bênção. Abençoe os teus filhos em Bragança que já fizeram culto essa manhã, em Xerém, que estão fazendo culto essa manhã, em Petrópolis, que já estão a caminho para fazer culto essa manhã. Que a tua bênção esteja sobre cada um, Senhor, que seja um domingo de glória, um domingo de bênçãos, de milagres, de vidas alcançadas. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Lição número 3. Cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Vamos ler de novo o texto, só para a gente se ambientar. E eu quero hoje trabalhar os textos da leitura diária e o texto áureo, que tem muita coisa interessante para a gente conversar aqui. Salmo 42, 5 a 11, está na revista. Todo mundo citou? Lição 3, qual a página aí do aluno? 13, página 13. Salmo 42, 5 a 11. Juninho, lê para a gente. 42, 5 a 11. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra de Jordão, e desde o homem, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Obrigado, Turinho. A gente leu esse texto semana passada, conversamos um pouco sobre esse início, porque é um tema muito delicado, cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. A gente fala muito de fé, mas fé em Deus, e normalmente o que mais impede o milagre é a fé na própria pessoa. Ela pode acreditar que vai passar num concurso, mas ela não crê que é capaz de passar. Ela acredita que Deus pode fazer um milagre, mas quando é através dela, então ela chama a pastora Rose para fazer uma oração, porque ela acredita que Deus pode. Mas fala assim: olhe você, aí ela entra em crise. Pode perceber que esse processo é muito natural dentro da igreja. E parece que em algum momento, algumas pessoas acostumam ou gostam da ideia de ser o centro do poder de Deus. Ou seja, Deus vai usar o quê? Vai usar o pastor Paulo. E aí a igreja acaba também entrando nesse ambiente de incredulidade pelo indivíduo, mas crendo em Deus. Ou seja, a hora quem vai orar? Serginho. Então não vai acontecer nada, né? Serginho vai orar, porque eu creio em Deus, mas o meu problema é com o indivíduo. Só que às vezes o problema é tão sério com o indivíduo que eu tenho problema até com a minha autoimagem, como já vimos no anterior. E isso gera um conflito no que tange a fé. Porque há uma combinação e é necessária essa combinação. Você encontra ela na Bíblia o tempo todo. Deus chamando pessoas e essas pessoas tendo que acreditar nelas. Você vai parar para pensar na Bíblia toda. Os chamados por Deus para fazer coisas extraordinárias que estão registrados na Bíblia,
Eles tinham que acreditar neles, não só em Deus. Em momentos de crise, eles mesmos falam. Você vai ver um falando, eu não sei falar. O outro vai dizer, quem sou eu? O outro vai dizer que é o menor da casa. Cada um vai dizer alguma coisa, mas tudo isso é crise? Não com Deus. É crise com a sua própria existência. E a gente tem que tomar cuidado, porque todo desafio de Deus envolve você. Todo desafio que Deus apresentar para o Carlos envolve o Carlos. Se ele não se posicionar, vai acontecer o que a gente vê acontecendo. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa vai ser até do patrão. Mas a culpa é só dele, é só dela. Essa retomada a você, esse trato com você, esse relacionamento com você, vai eliminar algumas questões de você com você mesmo. E isso vai gerar autoridade para que você enche o peito e possa jejuar, orar por uma causa. Eu vivo isso todos esses anos. Eu tenho do meu lado uma das mulheres mais poderosas, super poderosa. A mulher, Deus fala com ela assim, negócio fantástico, eu acho fantástico isso. Quer para mim? Não quero para mim não, Deus me livre, não quero não, porque junto vem um monte de coisa ruim, então não quero não, esse negócio de andar na rua, meu Deus, aí já fica assim, o que você está vendo, Rose? Ela, ali ó, nas costas da moça, um demônio, está olhando para a gente, eu para você, foi para a gente, não tem ninguém olhando para mim. Não gosto disso não, meu negócio é repreender, foi embora, acabou. Negócio de ficar vendo, eu acho que eu ia ficar maluco. Se eu andasse pela rua vendo demônio para tudo que é lado, não dá não. E ela fala com uma naturalidade, que eu digo assim, você não tem problema, Rô, você tem problema. Mas ela desde, acho que foi 8 anos que ela viu a primeira vez. Ou seja, acaba que acostumou a lidar com esse âmbito espiritual. Mas é algo fenomenal. Ela chega e fala as coisas, olha, vai ser desse jeito. Passa meia hora, acontece. Não, Deus falou comigo desse jeito. Estou falando antes para depois, daqui passa meia hora, pá! Que isso, meu Deus. Então ela tem uma profundidade de relacionamento espiritual que é admirável. Eu não tenho. E nem quero ter. Eu não quero visão, eu não quero nada. Estou muito bem, muito confortável nesse ambiente que eu estou. Eu gosto assim. Ponto. Se tem um sábado com Deus, ali atrás, no canto da coluna, bem atrás da coluna, é onde eu vou ficar, para nem me verem que eu estou aqui. Se tem uma vigília, você vai me ver aonde na vigília? Caça nos cantinhos. Já, gente dedurando. Então, eu fui para ali, uma alazinha assim, bem no cantinho, bem assim, bem confortável. Aí eu sento ali e fico ali só recebendo. Eu gosto disso. Pronto, cada um tem seu jeito. E a pastora estava onde? No centro do poder de Deus aqui. Isso significa o que em relação ao eu com Deus? Não significa nada. Esse é o problema. Tuninho, não importa o relacionamento que a pastora tem com Deus, não significa nada em relação a mim. Eu tenho que ter um relacionamento comigo mesmo, que me deixe ter fé que eu posso entrar diante de Deus e tratar com Ele sem precisar levar um profeta comigo. Pegou? Entendeu essa jogada? Eu tenho que ter fé, Núbia, que eu posso chegar diante de Deus para conversar e trocar uma ideia com Deus, sem eu estou aqui com a pastora Rose para conversar com o senhor. Mas isso está acontecendo e a gente às vezes nem percebe isso. Eu tenho um problema terrível, eu tenho uma causa impossível, eu mando uma mensagem para uma intercessora. A pergunta é, você está orando por isso? Porque vai ter casos, e eu vejo, não é nem exagero isso, que tem gente chegando diante de Deus, fala assim, eu vim aqui pedir pela Núbia. Aí Deus olha e fala, cadê a Núbia? A Núbia nem foi junto. Está lá tranquilo, 3 horas da manhã, está intercessora. Que agora tem um mistério das 3 horas da manhã, que eu estou ligado nesse negócio, o celular apita, eita, é a hora, eu estou orando 3 horas, da Beatriz, graças a você. Ela solta lá 3 horas a mensagem das 3, eita, porque eu estou acordado 3 horas, hora da oração, aí eu vou lá, estou orando, estou até me sentindo mais de Deus.
orando 3 horas da manhã, com os intercessores. Forte isso, arrepiei até aqui. E eu vou e oro de boa, mas tem uma causa? 3 horas da manhã, a Beatriz aparece diante de Deus para conversar com Deus sobre algumas causas. E vai falar, porque é Nelly, Senhor. E aí Deus pergunta, cadê a Nelly? Ele está em casa dormindo. Mas a causa desesperadora era da Nelly. A Nelly estava chorando por aquilo. Mas quem está lá chorando pela Nelly, 3 horas da manhã, é a intercessora. Qual o sentido disso? Por quê? Porque nós concluímos que se a intercessora tem fé, é só eu esperar o milagre. E isso é um engano, hein? Eu cheguei ali agora, falei, como é que estão as coisas do Instituto? Falei, essa semana é decisiva. Entrega é sexta. Entrega é sexta. Para o restante da roupa, já temos. Terça-feira, marquei que é para separar tudo que estou indo buscar. E aí o rapaz da secretaria me chamou. Pastor, meu amigo, já finalizei, separei todas as roupas, todos os calçados aqui, tudo separadinho, tudo bonitinho, organizado. Eu, tranquilo, estou caminhando para fechar a meta. Quarta-feira estou indo aí buscar. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu já avisei para as meninas do Instituto. Que isso? Muito obrigado. Está com azeite? E a minha palavra foi simples, assim, saiu até naturalmente. E eu falei para elas, para a fábrica já temos, para o calçado ainda falta. Olha a frase. Para o calçado ainda falta. Aí você pergunta, falta quanto? Falta uns 8.000. Até quarta. Ixi! Mas eu não posso estar na fé da Tatiana. Eu não posso não ter a palavra que a Bíblia usa é essa, a ousadia para entrar diante da presença do Senhor, para falar sobre um trabalho social que boto pilha em todo mundo, e eu não ter a fé. Eu olhar para mim e digo, Senhor, eu estou aqui, eu me posiciono, eu vou. Eu até botei um texto essa semana pensando nisso. Eu botei um texto essa semana lá, falando assim, gente, eu nunca quis explicar nada para ninguém. Eu não tento explicar nada, porque são coisas que não explica. Eu apenas amo fazer isso. E eu faço. E aí, aqueles que sentem o que eu sinto, vêm junto comigo. É só isso. Mas eu vou. Eu chego diante de Deus. Eu acredito que Deus me ouve. Eu acredito que eu estou bem comigo mesmo. Eu digo isso hoje, porque teve momentos, Caroline, de quando a coisa ficava complicada, embolava, agarrava, eu cismava de caçar defeito, pecado em mim, impedimentos em mim, e isso gerava um surto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu já cheguei a duvidar que eu era chamado. Eu cheguei a duvidar que eu acho que eu fiz errado em ser pastor. Esse negócio não é para mim não, não é para mim não. Porque eu ficava o tempo todo querendo achar o defeito. Isso era um problema pessoal meu. E eu parei com isso. Hoje a coisa agarra e eu digo, é tempo de Deus. A hora que Deus quiser, Deus manda. Estou bem, estou inteiro, estou em paz. Se você não tem esse relacionamento com você mesmo, até para chegar diante de Deus, você chega surtado. Senhor, libera o milagre, me perdoa de tudo que eu fiz. Você não fez nada. Você já chega tão culpado. E a gente tem que entender que a vontade de Deus ela é soberana. A gente viu esse mês de novembro. Gente, esse mês de novembro, se tem um mês que eu digo que foi extraordinário, de todos esses 2 anos do ano extraordinário, esse mês de novembro foi extraordinário. Um negócio muito doido isso. Nós chegamos no dia 20, com uma lista de contas a pagar de mais de 20.000. E a gente amanhece com o carro da igreja pegando fogo em Portugal. Aí eu falei, meu Deus, a gente orou com fé pedindo dinheiro para pagar a conta e agora a gente perde
o bem da igreja. Aí minha cabeça pirou, já não tinha dinheiro, como é que faz culto em guarda? Para alugar um carro, a gente tem que gastar 550 euros. É 250 por aluguel e mais 300 de calção. Eu falei, meu Deus, e agora, como é que faz? Se eu fizer isso 4 semanas, eu gasto metade do que a gente pagou no carro em um mês, só de aluguel. Isso não dá certo não, mas não adiantava eu falar isso, porque não tinha. E aí, aluguei por uma semana, falei, Daniel, ajuda, aluga por uma semana. Enquanto isso, a gente respira. Não pode ficar sem culto. Beleza? Foi. Resolvido? Resolvido. E aí eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? De repente, a palavra é essa, não tem outra. De repente, o dinheiro começa a entrar e as contas começam a ser pagas. E eu digo de repente que foi em uma semana, na última semana de novembro. E eu já não tinha ideia como que ia virar o mês. Eu falei, como que vira o mês assim? Mas você pergunta assim, você estava em crise? Nenhuma. Você estava em paz? Em paz. Você tem certeza que está fazendo tudo certo? Absoluta. Relacionamento consigo mesmo. Antes de querer se relacionar com Deus, você tem que se relacionar bem com você. Isso gera autoridade, isso gera peso na oração e, principalmente, isso bloqueia os ataques do inimigo na sua mente. Porque setas são lançadas. Você que é fraco, você que não consegue, tua oração que não chega para Deus, é Deus que não te ouve. Cara, se você não tem convicção e manda o inimigo calar a boca, falar com a sua mão, você vai começar a receber e alimentar isso. Vem começamos a pagar. Quem é líder e acompanha, a nossa igreja é muito transparente. Muito, assim, alguém falou comigo assim, não, eu acho a igreja muito transparente, porque eu vejo lá no altar falando das contas. Eu comecei a rir, falei, sabe de nada. Os líderes têm conta, lista de conta. Ele sabe, se você perguntar para um líder da igreja, ele sabe te dizer todas as contas que têm que ser pagas, conta, valor. Quando é pago, diz lá, pago. Ele acompanha, o Josmar falou que isso é muito agoniante. Que é muito agoniante. Ele falou que chega a hora que ele ora, quando chega de manhã, em vez de diminuir, a lista aumenta. E ele, meu Deus do céu. Eu comecei a rir, eu falei, pronto, Josmar, você está entendendo o que eu sinto. É exatamente isso. Mas com convicção que Deus está no controle. Com convicção que eu, como gestor, estou levando a igreja na direção certa. Você precisa ter essa convicção sobre você. Não é que você é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém, você é apenas você. E o seu trato com Deus tem que ser exclusivamente você com Deus. Você não tem que achar, você tem que ter certeza sobre você. É estranho pessoas que acham, eu acho que eu estou bem. Como é que é isso? Se você não sabe, quem vai saber? Quer que Deus revele para o profeta, até se você está bem com Deus, você sabe. Então isso é fundamental para que a coisa aconteça. Vem agora, últimos dias do mês. Eu falei para o Marcos ali, cara, em novembro, nós ganhamos de virada. Já tinha gente deixado o estádio. Já tinha gente fora do estádio que não escutou. Gol! Eu falei, o que está acontecendo? A igreja está virando o jogo nos últimos minutos de novembro. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu atualizei lá, pago. E aí, eu não sei você, eu piro com isso. Eu boto lá, carro de missionário quitado, R$11.200. Como assim? Fechamos o mês com as contas pagas, com um carro missionário comprado, que Daniel comprou com o dinheiro dele, para pagar, a igreja devolver em 5 vezes, mas eu sabia que Daniel está precisando montar sua frota lá por causa dos negócios dele. Eu falei assim, poxa vida, eu queria tanto devolver. A igreja ganha os 11 mil. E imediatamente, eu transfiro lá para o Daniel, falo, tá aí, tipo, Daniel, mas como assim? O que você arrumou? Eu falei, eu não arrumei nada, é Deus que arruma. Mas em algum momento, você vai ser confrontado. E você, às vezes, vai se iludir achando que o confronto é sua fé com Deus. E eu conheço vocês. Vocês têm muita fé em Deus. Então, o problema não é esse. O problema é ter fé em você.
Eu só consigo ser quem eu sou e estar nessa pressão que eu vivo todo dia. Sabe por que todo dia? A gente está comemorando novembro, mas segunda-feira é dia 5. Para quem não sabe, começa os aluguéis tudo de novo. Chega da agonia, meu Deus do céu. Está igual campeonato, você mal comemora, está rodando no campo, alguém está dizendo, segunda-feira já é amanhã. Aí já tem aluguel vencendo amanhã. E aí tem mais 20 e tantos mil de aluguel em 5 dias, de 5 a 10. Com a campanha social no meio, na mesma semana. E você está como? Agitadão. Você está como? Tenso. Você está como? Nervoso. E você está como? Em paz. Porque Deus está no controle. Você tem que achar esse equilíbrio. Se você não achar esse equilíbrio, você vai ver um monte de problemas que vão se agravar em você. Ansiedade, problemas psicossomáticos, depressão, surto. Eu lembro da época que eu tinha arritmia cardíaca quando eu ficava nessa situação. Eu começava a tossir, a Rose Paulo, isso é perigoso, se controla. Eu falei, como é que se controla com isso tudo para resolver? Hoje, em paz. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Eu estou esperando o tempo de Deus. Dá uma sondada em você e começa a ver o que está acontecendo dentro de você. Isso é muito importante. O que está acontecendo dentro de você? Não pensa só em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, não. Estou falando você. Como é que está? Como que você está se vendo? Falamos tanto de autoestima na lição anterior, mas às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, porque no que a gente se compara com todo mundo é mais de Deus que a gente. E isso é um problema, porque tem coisas que Deus vai ouvir você, não vai ouvir mais ninguém. Tem coisas que Deus vai responder você, e não vai responder mais ninguém. Eu aprendi isso, Neres. Eu boto todo mundo para orar, mas eu sei que quem está sendo avaliado, Jujubinha, sou eu. Eu sei que Deus fica me olhando. E cada passo que eu dou, eu sei que Ele deve falar para o inimigo assim, não falei que ele ia avançar? Eu sei disso. Eu sei que eu sou o cara do facão, como eu já falei anteriormente. Alguém tem que segurar o facão quando entra na mata, né? Eu sei que eu sou o cara do facão. Eu tenho que abrir a trilha. O restante vem. E eu sei que se eu parar de acreditar que eu posso continuar abrindo trilhas, eu recuo. E sugestão para recuar sempre existe. Não, para, diminui. Só que quando eu visualizo, digo, eu paro aqui com todo mundo dentro da mata. E aí? Eu tenho que saber, você tem que saber quem é você e o seu lugar na fila do pão. Você tem que saber. Você tem que saber que você pode aparecer diante do trono e conversar com Deus. Ele te ouve. Você tem que saber que o véu foi rasgado e que você não precisa de ninguém. Você pode chegar. Você vai receber sim, você vai receber não. Você vai receber, calma, só espera mais um pouco. Mas ninguém vai te dizer isso. Deus vai te dizer isso. Sabe, é forte isso, porque é o que mais encanta no relacionamento com Deus. Para mim, isso daí eu estou falando a minha opinião. É o que mais me encanta no relacionamento com Deus. É saber que Ele para me ouvir. Que Ele me responde. E é claro, né? Ele fala. Eu acho lindo isso. Cada detalhe, sabe? Cada sutileza da intimidade. Edifica a sua fé. Tem pessoas na igreja que não têm uma fé sólida, porque a fé dela está atrelada à fé de outra pessoa. E isso é um erro brutal que você comete. Não atrele sua fé a de ninguém. Porque o Senhor vai dar experiências e, é claro, vai cobrar, vai apontar erros, defeitos, vai corrigir,
mas também vai te dar experiências poderosas. O texto áureo de Provérbios 4, 23. Está aí na revista. Lê para mim, Alfredo. Texto áureo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só para pontuar, de tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Pela Bíblia, poeticamente falando, toda vez que fala de coração nesse ambiente poético, está falando do centro das emoções, sentimentos e emoções. Toda vez nesse ambiente poético que falar de coração, está falando de sentimentos e emoções. Pronto, só para situar. Pergunta agora, que conselho o salmista, que conselho o provérbio está dando aqui? O que é guardar coração, na prática? Pergunto querendo resposta. O que é guardar o coração? Na prática, o que é isso? Se alguém te pergunta, como que eu faço para guardar o coração? Eu li, mas como que eu faço? Qual a resposta? Fale comigo. Quem? Sônia. Microfone, Sônia. Microfone. Quando a gente estava fazendo seminário, que tem decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, que às vezes é melhor botar o coração dentro de uma gaveta. Eu nunca esqueci disso na minha vida. Porque eu acho que o coração está relacionado a isso, a tomar decisões. E se você não pensar, se você não tomar as decisões corretas, você pode meter os pés pelas mãos. Foi isso que eu entendi naquela época, quando você falou. Às vezes, você vai ter que guardar o teu coração dentro de uma gaveta, na hora de tomar decisões. Eu precisei fazer isso há muitos anos atrás. Muitos anos. Kiki. Guardar o coração é não deixar agir com as emoções, né? E pensar na razão. Porque às vezes eu conheço alguém e aí eu preciso corrigir aquela pessoa, mas ela é tão íntima minha e eu vou deixar a emoção tomar conta e não a razão. Então é pensar na razão e não na emoção. Geograficamente falando, emoção, razão. Emoção, razão. Você não pode ser guiado pelo coração, pelas emoções. Não, guiado não. Você tem que ser guiado pela razão. Por quê? Os sentimentos, eles te impulsionam. Eles comprometem. Sentimento compromete decisão. Tudo que envolve sentimentos, emoções, desejos, coisas simples, tipo, eu sou diabético. O que o meu coração pede? Grande, furadinho, com a calda desse, bolo de banana com creme da Letícia, vontade de comer, hoje amanhecer comendo ele, meu coração pede o que? Isso. O que a razão diz? Para. Se controla. Não. A razão diz. Se você não guarda o coração vai te impulsionar. Infelizmente, a gente tem na igreja aqui histórico de gente que morreu com diabetes. Aí você fala assim, não, mas por que o pastor Paulo não morreu? Porque eu uso a razão. Não pode, não pode. Mas eu sou apaixonado por caldo de cana. Tem mais de uma década que eu não boto um gole na boca. Chega o verão, é pior ainda, né? Porque parece que... tem uma barraca agora domingo na feira. Aí eu paro lá e como salgado. Gente, assim, chega arrepia. Cara, é praticamente impossível você estar comendo um bolinho de aipim, um pastel, e a moenda lá... e gente no chorinho, e você ali do lado, não. Aqui, ó.
não. E o coração gritando, bebe, você merece, vai ser feliz. E a razão diz o quê? Aí você amanhece todo ruim e vai parar no hospital, hein? Não, eu vou falar um negócio para você. Você não se iluda. Quem já viu aquele desenho que fica o anjo de um lado e o capetinha do outro? Anjo, razão. Capetinha, emoções. Coração. Por isso, eu quero ler Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Dê para mim, Serginho. Jeremias. Você tem sempre uma desculpa. Agora ele não enxerga. Cararine, lê para mim que você tem óculos. Vai tirar um óculos. Jeremias 17, 9. Como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Jeremias 17, 9. 9. Enganoso é o Isso. coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Vê de novo, Cararine, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Enganoso e perverso. Olha o nível. O coração é enganoso e perverso. Está dizendo assim, teus sentimentos, se virarem o centro da sua vida, vão acabar com você. Esse é o recado que está dando. Infelizmente, a gente tem pessoas maravilhosas que já passaram por essa igreja e se destruíram, que pararam de usar a razão e começaram a usar a emoção. E a gente, na razão, a gente tenta ajudar. Só que se a pessoa só vive deixando o coração falar mais alto, ela fica com raiva de você. Você está tentando ajudar, mas a pessoa não consegue raciocinar. Eu não aceito, e você não consegue ajudar. Eu acho incrível, porque vou usar eu gosto de usar eu como exemplo, Priscila, para depois não queimar ninguém. Cara, se eu tivesse um pastor, que eu conheço a história dele, 23 anos, o cara está lá. Quando ele dá algum conselho, dá certo. Se a pessoa ouve, dá errado se não ouve. E ele chega para mim e me dá um conselho. É muita burrice não ouvir. Pensando, não sentimento. Cabeça. Espera aí, cara. Eu vejo ele dando conselho para todo mundo. E quando ele dá um conselho, dá certo. Por que eu vou ser o primeiro a não ouvir? Porque os que não ouviram se arrebentaram. Eu vou ser o primeiro a não ouvir, vai dar certo para mim? Eu seria a exceção? Não tem que pensar. É pensar. O mínimo que se espera. Pensa antes. Sabe? Eu vejo pessoas que são tão levadas pelos sentimentos, elas só fazem. E o coração, ele te leva para o instinto. Não é assim com criança e com bicho. Como é que você chega para uma criança de 3 anos e para pensar, rapaz? 3 aninhos. Ele vai ficar te olhando sem entender nada que você está falando. Porque a criança só faz. Ontem no casamento lá, foram no microfone. Gente, tem 2 crianças lá na área da cerimônia, saltando dos bancos de madeira de um para o outro. É perigoso, elas vão acabar caindo e se machucando. Os bancos são pesados. Alguém lá, por favor, veja essas crianças. Eu escuto alguém gritando. É o Dudu e a Maria. É claro que eu me fingi de rogado, nem sei quem são, para não me comprometer. Aí o Dudu apareceu todo suado, eu falei, nem fique perto de mim, menino maluquinho. Eu não quero nem saber quem é você, porque vão me queimar. O pessoal estava caçando com o olho as 2 crianças que estavam saltando pelos bancos, não é pelos montes, não. E aí chegam os 2 descabelados, suados. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. E se você chega para essa criança e fala, por
que vocês estavam saltando de um banco para o outro? Eles não têm uma resposta. Pô, estava tão divertido. Estava legal. Eu estava ganhando de 3-0 da Maria. Tipo assim, Dudu é assim, né? E acabou. Ele não pensa que os bancos eram de madeira, pesado. Que se ele cai, um banco cai por cima, podia quebrar alguma coisa. Não. Criança não. Você que é pai, tem que pensar pelo seu filho. Isso é a regra da vida. Depois dos 30, você pode deixar ele pensar sozinho. Caso eu com o Daniel. Ele está com 25, ainda tem mais uns 5 anos para pensar por ele. Tem que pensar. Por quê? Criança só usa sentimentos, emoções. Criança é coração. É lindo. Jesus fala o quê? Tem que voltar a ser como criança. Não é defeito. Eu acho lindo isso, porque você pensa nisso e pensa assim, é um defeito da criança. E Jesus diz que não é. É uma qualidade, a pureza, a sinceridade dela, a espontaneidade. Temos que voltar a ser como criança, se livrar de toda a maldade, mas sabendo usar o intelecto, o raciocínio, a inteligência, equilibrar. Não podemos ser guiados. Aí temos algumas preocupações. E a quem é guiado só pelo coração? Quais os riscos que corre? Diz você para mim. Decepções. Boa. Quem falou decepções? Decepções. Frustração. Mas. Vai se machucar. E muito. E via de regra, quem se machuca bota a culpa em quem machucou. Mas a verdade é que quem se machuca, a culpa é dela, que se expôs para ser machucado. Se tivesse pensado, não faria. A amargura. Hoje, a sociedade está tendo um surto de doenças emocionais. É assustador. Mas por quê? Porque ela está sendo guiada por emoções. Sabe, é uma coisa muito doida. Eu posso falar isso, porque não sei se você sabe, eu sou preto, então posso falar isso com muita tranquilidade. Os pretos que foram sequestrados na África e vieram e se tornaram escravos no Brasil, têm menos relato de surto emocional que hoje os negros, com toda essa estrutura a seu favor. Cara, vou ser muito franco, eu conheço, graças a Deus, estou conhecendo muitos africanos, inclusive tem uma que é da nossa igreja e é seminarista de Moçambique, a Ângela, um doce de menina, que menina maravilhosa. Mas se tu para 10 minutos para conversar com a Ângela sobre a realidade da África, aí, é vergonhoso a gente pensar nos nossos surtos emocionais de Brasil. E você conversa com eles, você não encontra ninguém se arrastando, não, tá? Eles estão sempre... Cara, é um sorriso natural que o africano tem, que eu fico encantado. Eles são muito felizes, muito alegres. É música o tempo todo. Eu fui cortar cabelo num salão africano. Os 3 meninos lá, 2 cortando e um limpando, os 3 africanos. E solta as músicas dele lá, aquele... O kuduro que eles tocam lá. E eles vão assim... E o outro com a vassoura assim. O tempo todo que eu estava lá, esperando a minha vez. E eles vão rindo, e um fala bobeira com o outro, e vão dançando, e balançando. E o que está lá, e corta, e cola, e vai, bota espelho. Tá bom para você? Tá legal? E, próximo. Eu fico assim, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí eles relatam do sofrimento que a família está passando, que eles pegam o dinheiro e mandam para lá. Porque o que eles ganham em Portugal é riqueza lá. Qualquer dinheiro que eles mandam para lá chega como uma fortuna para a família lá para ajudar. E você não vê eles se arrastando e se lamentando. E esse vitimismo que tomou conta da gente está impedindo o crescimento de muitos. Graças a Deus eu não tive esse problema. Na minha cabeça eu nunca tive esse problema. Eu sempre pensei como africano.
Eu vou conquistar o que eu quiser, eu vou brigar pelo que eu quiser, e ninguém vai impedir eu chegar onde eu quiser chegar. E fui embora. Sempre foi assim. Ponto. E às vezes, esse domínio do coração, como é triste, porque impede grandes talentos de surgirem. Você recebe não primeiro pelo seu coração. É loucura isso, né? Quem impediu você de ir? Você mesmo. Por que você não tentou? Porque eu já sabia que eu não ia conseguir. Por que você não bateu na porta? Porque eu já sabia que essa porta não ia abrir para mim. Não é por falta de fé em Deus, não. Você não acredita em você. E isso vai deteriorando. O coração, ele vai deteriorando as suas forças. O que nos fortalece é não ser guiado por Ele. Quando Deus fala conosco, Ele não fala para outra coisa a não ser dar entendimento. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas tem gente que não acredita em mim. Lá vai você de novo. Meu marido não acredita em mim, meu pai não acredita em mim. Ninguém acredita em mim. É você que tem que acreditar em você. Tem um ditado latim que eu gosto muito. Mente sano, incorpore sano. Mente sã, num corpo são. Tua mente tem que estar sã. Você tem que ter uma mente em Cristo. A minha oração constante é: Senhor, me dá uma mente segundo a sua. Me dá um coração segundo o seu. Porque o meu é traiçoeiro, o de Deus não. O segredo é você receber todos os sentimentos de Deus dentro de você. Você bloqueia a ação do inimigo quando o seu coração é igual ao coração de Deus. Eu entendo que, mas eu tenho muitos problemas e traumas na vida. Todo mundo tem, gente. Por isso que inventaram regressão. Para essas pessoas que não conseguem ser curadas no presente, ficar querendo voltar na barriga dos pais, da mãe. Você vai voltar numa volta, vira esse neném de novo. E Jesus deixa a coisa tão clara. Quem está em Cristo? As coisas velhas? E tudo se fez? Jesus dá um estalo de dedo e diz: é rápido assim. E a pessoa não, entra num processo psiquiátrico. E que no final não vai ajudá-la. E nós entendemos que a simplicidade do poder de Deus está em curar o nosso passado. Mas o nosso curar tem que ser igual cicatriz. Você tem alguma cirurgia? Você tem alguma ferida que foi muito grande? A cicatriz está aí? Você lembra o que foi? Lembra como foi doloroso? Lembra como foi difícil a recuperação? Lembra. E por que você não chegou se arrastando hoje na igreja? Por que você não chegou com a mão na ferida? Porque ela foi tratada e sarou. Cicatriz não dói. Não, o Senhor já me tratou e já me sarou disso. Se voltar a doer, tem alguma coisa errada. Cicatriz não dói. Se existem emoções dentro de você, que de tempo em tempo te freiam, te afetam, não estão saradas. Ponto. Não estão. Não se engane. Mexeu, doeu, não está sarado. Ponto. O maior defeito que a criança tem, quando vê um bolo nele. Quem nunca teve vontade de... Quem nunca fez, a jujubinha já está se entregando. Quem nunca fez. Sabe, mas é uma tentação que dá mesmo. Você vê se está tudo tão certinho, mas isso aqui
Só assim. Todo mundo tem esse desejo. Mas aí você, puxa, está tão certinho, vai estragar o bolo. Você que é adulto diz assim, não, tá doido, tadinho, vai estragar o bolo. E criança? E criança? Eu imagino o tadinho do Binotinho, eu imagino o Binotinho vendo o bolo lá bonito, lindo, tudo prontinho, e o dedinho dele chega a coça, assim, de... Só Mas sentimento não é isso? É a vontade que dá de fazer. É um impulso que te leva a fazer. E depois o arrependimento de ter feito. Só que isso é cíclico. É viciante e cíclico. Você é impulsionado, faz. Se arrepende de ter feito. E até pede desculpa por ter feito. E depois tem vontade e faz. Se arrepende de ter feito. Até pede desculpa. E depois é cíclico. Tem que parar isso. Chega, não quero mais isso. É simples. Deu vontade? Para. Aqui agora. Não, não pode. Conflitos pessoais. 7:19. Romanos 7:19. Romanos 7:19. Lê para mim, Aline Ramos. Sabia? Está assim, está nesse nível? Romanos 7:19. Vergonha. Vai, professora. 19, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Não. Lê de novo, por favor. Escuta bem esse texto. Escuta bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Pergunto. Tem sentido esse texto? O mal que eu não quero é o que eu faço. Se não quer, não faz. Alguém diria assim. E não é tão simples assim. Quem nunca acabou de fazer e disse, caramba, não devia ter feito. Quem nunca abriu a boca e falou e depois, não devia ter falado. Quem nunca escreveu um texto e depois que enviou, correu para apagar. Graças a Deus, hoje consegue apagar para todos, né? No WhatsApp, né? Deus já usou lá o WhatsApp já para ajudar essas pessoas que vão no empolga, vai lá e bota um textão, aí passa 2 minutos, meu Deus do céu, não leu ainda não, graças a Deus. Apagar para todos, apagar para todos. Quem nunca? Quem nunca já orou falando algumas besteiras para Deus? E depois, meu Deus, Senhor me perdoa, não devia ter falado. Só que a gente tem que aprender a antever isso. Esse é o segredo. O que Paulo está falando aqui é, se você não tomar cuidado, você vai viver isso o tempo todo. Faz primeiro, se arrepende. Faz primeiro, se arrepende. Pensa e não faz. Pensa e não faz. Sente o desejo, mas não executa. Desse jeito. Não vou fazer isso. Não vou. Eu não controlo muita coisa. Isso é fato. Se eu estou no Uber, eu não controlo a direção. Se eu estou com alguém dirigindo, eu não controlo a direção. Mas eu posso dizer, não, está correndo muito, diminui, por favor. Pegou? Você tem que chegar para você mesmo e dizer, menos. Menos. Você tem que dar essa ordem para você. Outro dia, Ana Priscila, eu acordei muito, naquela pressão, lá pelo dia 20, 21, que estava naquela lista gigante, e eu falei, meu Deus do céu, e nem tinha pego o carro, o carro tinha pego fogo ainda, eu já estava tenso. Acordei umas 7 da manhã, agoniada, Ana Lúcia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, eu não sei o que eu faço, o que eu pago, o que eu não pago. E agora, cancela culto, não cancela culto, mas como que eu cancelo? Se eu não cancelar culto, como é que faz? O que eu aviso para o pessoal da congregação? Não tem dinheiro para pagar os cultos aí, segura aí, espera. De repente eu parei,
Botei a mão na cabeça. Para! Sossega! Vai tomar um café! Vai tomar um banho! Para! O dia está na mão de Deus, rapaz! Aí eu, é verdade. Levantei e fui tomar banho e tomar café. Não é, Deus falou para eu me acalmar. Não, eu que gritei comigo. Eu que dei uma dura em mim mesmo. Para! Se controla. Pastor, essa semana passou mal. Porque achou que ia acontecer uma coisa que não aconteceu. Mas ela acha, parece que ela já vivencia o negócio. Aí depois que não acontece, graças a Deus não aconteceu nada. Mas o organismo já sente. Eu falei com ela, posso ter uma ideia, pastora? Para com isso. Você não é mais menino e você não tem saúde de ferro, não. O teu organismo vai sentir o que não aconteceu. Ela é do tipo, aconteceu um acidente, meu Deus, quem morreu? E se demora a notícia, meu Deus do céu, deve estar todo quebrado no hospital, daqui a pouquinho chega a pessoa boazinha. Mas o organismo já teve a sobrecarga, entende? Eu falei, você tem que parar de sobrecarregar teu organismo, Rosa. Administra a notícia quando a notícia chegar, dentro do que chegar. Porque a maioria das vezes a gente pensa algo muito ruim e de repente não é nem tudo isso. Mas o organismo já sentiu. E ela ficou uns 3 dias passando mal por uma coisa que ela achou que não aconteceu. Olha que loucura. Imagina, chega para o médico e está passando mal por quê? Por um negócio que não aconteceu. Porque o organismo já recebeu a descarga. E muita gente, sem perceber, faz isso. Aí, sentimento. A nossa guerra é contra nós mesmos. A gente tenta, como eu estou aqui fazendo, conversar, orientar, ajudar. Mas no final, é você com você mesmo. Se você diz, não, esse é o meu jeito, e você acha que isso é jeito, e não é jeito. Isso não é jeito, senão a Bíblia não orientava a não seguir o coração. Então não é jeito. É defeito. E tem que ser corrigido. Se é defeito, tem que ser corrigido. Ponto. Existem coisas na nossa vida que podem ser corrigidas, ajustadas. E eu tenho que achar esse ponto de equilíbrio. É você com você mesmo. Essa guerra é sua. E tem que ser travada por você. Em algum momento você surta, em algum momento você está bem. E você fala assim, não, foi Deus que entrou. Não, foi você que se posicionou. Deus está aí sempre. Você é de Deus, em crise ou não. Agora, você pode evitar. É brigar com você. Mas tem que tomar cuidado, como diz o texto, o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero, na verdade, eu não quero, mas meu coração quer. Isso é um problema. Que tem que ser travado. Por quê, pastor? Porque vai acontecer um monte de outros problemas decorrentes desse. Ninguém aqui é maluco. Você pensa e fala. Diminui a velocidade. Só isso. Quando você diminui a velocidade entre pensa e fala, você já cria um filtro. Pegou? O intervalo entre o que eu penso e o que eu falo tem que aumentar. Isso gera um filtro, Alba Valéria. Eu pensei, mas aquele momento em que eu paro e penso, eu digo, não vou falar isso, porque isso vai dar problema. Tem gente que não tem esse filtro. E aí o que faz? Pensa e fala. Não é assim, criança? Mãe passa vergonha com criança, por quê? Gostou? Eu não, muito ruim isso. Sabe cozinhar não? Mas a criança não fala isso com o intuito de ofender ninguém. É porque não tem nenhum filtro. Então, do jeito que vem, é um perigo. Outro dia, eu vi o Daniel, meu Deus, Daniel é terrível. A Rosa estava falando com ele, ele foi no braço da Rosa e disse assim, tá pelancudo, hein? Olha, cara, ela voou em cima dele para socar ele.
com raiva dele, e ele se acabando de rir, já está toda molenga. Só que, e a Rose, ao mesmo tempo que ria, socava ele. Vou socar você. Criança, só tem tamanho. A criança é assim. Eu lembro com a minha avó, lembro até hoje essa cena. Eu ficava na mão da minha avó assim, puxando assim. Aí a minha avó falava, o que você está vendo? Estou vendo suas pelancas. E eu achava lindo a mãozinha dela toda emboladinha. Eu gostava de ficar puxando assim, as pelancas dela. Aí eu gosto, por isso que eu gosto da Sônia. Quem chamou? Fala, Núbia. A Jéssica, quando era criança, minha mãe ia muito lá em casa. E minha mãe gostava muito de sair com a Jéssica. A Jéssica era muito faladeira, né? Até hoje fala pelos cotovelos. Ela foi com tinha uma parente que morava na mesma rua que eu morava, em Vila dos Teles, e minha mãe gostava de ir nessa parente dela, prima da minha mãe. E minha mãe levou a Jéssica, né? E a Jéssica brincou com a prima da minha mãe, brincou com todo mundo, né? Aí minha mãe estava doida para perguntar a ela, lá na casa da parente, se a Jéssica tinha gostado. Depois ela pensou bem e falou, não, vou esperar chegar em casa, que a Jéssica é muito tagarela, vou esperar chegar em casa. Fez muito bem, porque quando chegou lá em casa, ela foi e perguntou para a Jéssica, Jéssica, você gostou da Carmela? Aí ela falou, vovó, Carmela é feia pra caramba. Toda vez que minha mãe vinha, eu me lembrava desse cara. Porque criança é assim, né? Pensa e fala. Pensa e fala, pensa e fala, pensa e faz. E às vezes nem pensa e faz. E se perguntar, fez porque ela não sabe porque ela fez. Só que nós somos adultos. Paulo diz também o quê? Quando eu era menino, agia como menino, pensava, discorria como menino. Mas acabei com as coisas de menino. Gente, somos adultos. Esposas, maridos, homens, mulheres de Deus, não podem agir como menino e menina. Fazer e depois, ai, foi mal. Chega disso. Porque isso vai comprometer sua história, sua vida, os projetos de Deus. Vai fazer você perder oportunidades. Porque é simples assim, tem coisa que não dá para pegar de volta. Tem coisa que é estragada e não dá para recuperar, ponto. Vem aqui comigo, avançando nesse processo que está interessante. Remorso e arrependimento. Na quarta-feira, 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. Lê para mim, pastor Alexandre. Segunda Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza para arrependimento, tristeza do mundo para a morte. Pegou isso? Tristeza para a gente, para o arrependimento. Tristeza do mundo para a morte. Segura só isso, porque a gente tem aqui um diferencial gigante entre remorso e arrependimento. Eu vou dar um exemplo clássico que temos na Bíblia de remorso e arrependimento. Pedro e Judas Iscariotes. Os dois falharam. Ok? Ponto. Não interessa o grau que falharam. Os dois falharam. Os dois decepcionaram. Pedro salta do barco no mar de Tiberíades quando ele entende que é Jesus. João diz para ele, Pedro, é Jesus que está lá na praia. Pedro nem pensa. Se joga na água, sai nadando, corre para estar com Jesus, mesmo sabendo que ele tinha errado feio. Judas entende que errou, fica triste, até devolve o dinheiro. E depois ele faz o quê? Se mata.
Judas, o mundo, que até se arrepende, mas não sabe o que fazer com isso. Então vira só remorso. Porque se não há mudança, não há uma meia volta, não há mudança de comportamento, não há mudança de atitude, vira cíclico, não foi o que a gente falou? Já Pedro não. E é interessante que no discurso de Jesus, na conversa de Jesus com Pedro, Pedro fica triste porque Jesus fica insistindo, perguntando: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Só que Pedro não conseguiu, no diálogo, Pedro não conseguiu dizer eu te amo com amor ágape. Porque era muito forte. O ágape, é porque no português não cabe esse entendimento, mas no original, ágape é o amor de Deus incondicional. Então, falar para alguém, irmã Sueli, eu te amo com amor ágape. Isso era muito sério, porque assim, independente de qualquer coisa, eu te amo com amor de Deus, que é aquele amor que excede entendimento. E Jesus olha para ele e diz: você me ama com esse amor de Deus, Pedro? Mas no momento ele estava triste, mas também decepcionado com ele mesmo. Ele não consegue. Por 2 vezes Jesus fala: você me ama com amor de Deus, Pedro? Ele: Senhor, eu te amo. Mas ele usa filéu, que é amor de amigo. Você é um amigo para mim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas ele não consegue usar o ágape. Na terceira vez que fala, e Pedro ficou muito triste, porque Jesus pergunta a terceira vez. No original, Jesus não usa mais ágape. Jesus usa filéu. Aí que Pedro fica muito triste, porque ele naquele momento, ele entende que Jesus também acredita que ele não ama com amor ágape. Você me ama? Como um amigo, Pedro? E Pedro diz, e Jesus, o texto diz, e Pedro ficou muito triste, porque pela terceira vez, o Senhor pergunta para ele: você me ama, mas como amigo, pelo menos? Então apacenta minhas ovelhas. Aquilo ali foi um processo curativo para Pedro. Pedro, depois disso, foi tudo que Jesus queria que ele fosse, o grande líder da igreja. No primeiro momento, antes de Jesus partir para o Getsemane, Pedro diz empolgado, né? Até morro pelo Senhor. Jesus diz para ele: ah, Pedro, você vai ser cirandado por Satanás. Você vai me negar. E Pedro não aceita a palavra, porque ele olhava para ele e dizia: não aceito. Resultado, acontece. O problema não é o que acontece. O problema não é o erro que você comete. O problema é como que você reage a ele. Ninguém aqui pode dar garantia de que eu não erro mais. Quem pode prometer para Jesus numa oração, por mais experiências que tenha com Deus: Senhor, daqui para frente eu não vou errar mais com o Senhor? Quem pode? Cara, sinceramente, você já vai estar sendo muito inocente, infantil de achar isso, porque a gente não consegue lidar com esse processo. A gente monitora, a gente se controla, a gente lida, mas, meu Deus, em algum momento, nós vamos ter que acionar o dispositivo do arrependimento. Não tem jeito. Para isso existe o arrependimento. É o voltar. Assumir. Eu acho linda essa frase. Lembra onde você caiu e se arrependa. Só que o que eu queria destacar aqui? Para ser arrependimento genuíno, você tem que bater no peito. Se você não bater no peito, assumir e mudar, é só remorso. Poxa, eu fiz isso, né? Que chato, estou muito triste, estou mal. Daqui a pouquinho você faz de novo. Arrependimento tem que ter uma meia volta. Arrependimento tem que ter mudança radical. Arrependimento tem que ter confissão. Eu já vi gente chegando: eu queria te pedir desculpa, você me perdoa? De quê? Não, só me perdoa. Como é que é isso? Deus sabe. Não. Isso não é arrependimento, não. Porque quem se arrepende, bate no peito, chora e diz: eu errei. Eu acho fantástico que Jesus, tudo a Bíblia ensina, gente. Como que o filho pródigo volta? Foi mal?
pequei. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. É ou não é assim que Jesus ensina? Quem? Aqui, fale. Num determinado lugar que eu passei, as pessoas diziam para falar assim: se você não consegue, pede a Deus para morrer. Aí eu entendi comigo assim: como que eu vou pedir para morrer e eu não vou morrer e eu vou continuar errando? É mais fácil, às vezes, fugir. Eu já vi pessoas trocando de igreja, porque a ideia é, eu vou zerar. Né? Começa em outra igreja, só que ela vai errar na outra igreja. E vai fazer o quê? Vai trocar de novo? Eu vou ter que ir para outro bairro, porque aqui eu já fui em todas. Vou para a Raiz da Serra. Porque aqui todo mundo já me conhece, já queimei tudo aqui. É tão mais simples. Jesus dá a fórmula. O filho volta. Fez tudo errado. Eu estava vendo um advogado crente falando o seguinte: um dos erros mais ofensivos da Bíblia é esse exemplo, essa ilustração do filho pródigo. Por quê? Porque o filho pede herança de pai vivo. Não existe herança de pai vivo. Quando um filho pensa na herança, ele tem que pensar na morte do pai e da mãe junto. Um filho só tem direito à herança de pai morto. E é tão triste, porque quando o filho pede a herança dele, o pai, mesmo vivo, Neres, você quer? Ele dá. É muito triste, isso por si só já é muito triste. E o filho vai, acaba com tudo, perde tudo. E ele volta. Quando ele volta, e Jesus diz assim, que ele fala: pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado filho. Verdade tudo isso, não é exagero de Jesus, é verdade. E aí ele fala: deixa pelo menos eu ser um dos seus servos, para ter o que comer e onde morar, ponto. E aí entra a misericórdia do Senhor. Esse texto é lindo porque ele traz a ilustração de um fato que acontece. Nenhum arrependimento é ignorado pelo Senhor. Remorso, o Senhor não leva em conta. Arrependimento não, mas arrependimento é bater no peito. Eu não acredito, porque a Bíblia não dá essa margem de acreditar em alguém que está arrependido e não bateu no peito. Não acredite, pega a visão para depois é que ninguém nunca te deu essa ideia, hein? Não acredite em pessoas que se dizem arrependidas e nunca bateram no peito. Eu errei, eu pensei mal de você, eu falei, eu fiz, me perdoa. Eu sei que eu nem mereço. Se fizer isso, já fique tranquilo. Essa pessoa se arrependeu de verdade. Se ela guardar, se ela esconder, se ela não falar, não tem arrependimento. Arrependimento anda junto com confissão. Não interessa, mas eu falei sem pensar. Então, pensa e peça perdão. Acabou. Porque esse processo, e isso é muito importante, igreja. Tem gente caminhando dentro da igreja e está com o nome sujo lá no céu. Existe restrição. Por quê? Eu tenho que confessar. Eu tenho que pedir perdão. Isso é uma regra cristã. Não interessa. Eu tenho que me retratar. Se eu ofendi a Ana Priscila, vai até ela. Se eu ofendi a Nelly, vai até a Nelly. Se eu ofendi o Anderson, vai até o Anderson. Eu ofendo o Anderson direto, mas é de brincadeira, né? Aí não precisa, ele já sabe, ele nem leva em conta, entendeu? E, rapaz, isso é fantástico, gostei. Assim, tudo bem que eu errei, mas você que começou. Se você não tivesse falado isso, eu não teria feito isso. Ou seja, isso aqui não tem perdão nenhum, gente. Porque isso aqui não tem arrependimento. Se eu justifico o meu erro, eu já não caracterizo arrependimento. Por favor, não diga que ninguém nunca te avisou isso. Para de botar perto de você pessoas que erram e não confessam. Se justificam.
Justificativa é remorso, não é arrependimento. Tudo isso aí, esses conflitos que as pessoas têm, não vem da educação. Porque eu costumo falar que eu cresci no quartel-general. Às 7 horas da manhã a gente era obrigado a acordar na casa da minha avó. Quem me criou foi minha avó, que minha mãe precisava trabalhar. A gente tinha nossas obrigações. Se nós errássemos, éramos corrigidos e tinha que voltar para pedir desculpa. Hoje em dia as crianças crescem, elas fazem as coisas, as crianças não podem ouvir não, elas não podem ser frustradas e o pai não obriga a criança a voltar para pedir desculpa. Ela fez, está feito e acabou. E vai empurrando e sai com a barriga. Aí crescem adultos complicados. Porque, vamos supor, igual o senhor falou, sai da igreja porque se ofendeu e vai para outra igreja. Mas ela não foi corrigida. Ela saiu porque ela não quis ser corrigida. Porque isso já vem desde lá da infância. Nós temos uma geração muito comprometida nesse quesito. Nós temos crianças hoje que não sabem pedir desculpa, não. Que se o pai pegar e trazer, pede desculpa, ela chora, chora, chora. Mas não pede desculpa. Não pede desculpa. E, infelizmente, esses pais vão receber o pago disso lá na frente. Não tem outro jeito. Mas, eu entendo que a esperança dessas crianças é a educação religiosa. E se o pai não conseguiu mostrar isso lá dentro, ela vai aprender dentro da igreja. Porque a gente vai mostrar os princípios, os valores, e vai dar uma esperança para que ela aprenda o que não aprendeu em casa. Por isso é tão importante a educação religiosa. Porque vai nortear baseado na Bíblia. Mas nós adultos temos que aprender isso. Não estamos imunes a erro. Mas o comportamento, o que vier após o erro, é que vai definir a diferença básica entre arrependimento e remorso. Não culpe os outros pelos seus erros. Não se justifique baseado no erro alheio. E eu vou dizer mais. Matar porque matou, feriu porque feriu, bater porque bateram, nem para a justiça humana vale. Ponto. É uma desculpa que não cabe, principalmente no ambiente cristão. Eu errei, independente de se o outro errou ou não, não importa, eu errei. Eu estou errado. E isso é arrependimento. Me perdoa. Não devia ter feito isso. E eu aprendi uma coisa. Quer matar alguém que vem contra você e a pessoa sabe que está errada, mas não abre mão, peça perdão a ela. Você desmonta ela. Você me perdoa. Tá? Não justifique. Mas você que fez primeiro, porque isso deixa claro que você não está arrependido. Você está justificando. Onde tem justificativa, não tem arrependimento. Não venha se querer enganar os outros. Quem se arrepende apenas vê o seu lado. Eu quero consertar o meu lado. Esse é o segredo. Eu quero consertar a minha parte. Eu não posso me meter na vida de ninguém, eu mudar ninguém por dentro. A minha parte eu quero consertar. Então, o arrependimento é você primeiro dentro e depois fora. O filho pródigo, ele só vem confessar, sem nenhum desejo de restituição de nada, porque ele nem tinha direito. Mas ele recebe a misericórdia do Pai, o carinho e o abraço do Pai. Ponto. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente anda vivendo um tempo de orgulho, e aonde tem orgulho, não tem confissão. Aonde tem orgulho, não tem arrependimento. Oi, Ana. Questão de arrependimento. Quando a pessoa ela erra com você, ela até finge um certo arrependimento, te pede perdão, mas ela comete aquele erro novamente, e novamente, e novamente. Não houve arrependimento nesse caso, né? Porque ela repetiu o mesmo erro. Não necessariamente. Como a gente falou agora há pouco, né? Eu posso gerar de pé junto que eu não vou errar mais com Deus. Alguém aqui pode garantir que não vai errar mais com Deus? E quem te garante que você não repete o mesmo erro? Quem aqui nunca repetiu o mesmo erro com Deus? Levanta a mão primeiro, que diz assim, a minha vida toda, cada erro que eu cometi com Deus foi uma vez só e nunca mais cometi o mesmo erro. Ah, tá. E quem errou, e pode dizer assim, esse mesmo erro eu não cometo nunca mais.
Sabe, acho que só de pensar nisso, você já pensa, eu não estou pensando não, porque o pastor falou, mas me perdoa, porque por um momento eu posso ter pensado. Ninguém, em sã consciência, vai dizer para Deus, eu errei dessa vez com esse erro, mas eu não repito esse erro mais. Faz um voto, tu vai morrer. Porque não tem como controlar erro. Eu consigo controlar a minha atitude pós-erro. Mas eu não consigo controlar. Não tem jeito isso. O dispositivo é, assumo, errei, me perdoa, Senhor, falhei. E aí, o que Jesus usa a base? Ele usa a base do relacionamento com Deus. O amor não é ágape? Se o amor é ágape, o relacionamento é com Deus. Confesso, peço perdão. Confesso, peço perdão. Até quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes houver arrependimento, confissão, arrependimento, o Senhor perdoa. Nós seguimos a regra. Por quê? Vai para o Pai Nosso. Quem não perdoa, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Inverte agora para Deus. Quantas vezes Deus vai ter que te perdoar? É simples assim. Você tem como que você lida com uma pessoa que você não tem como se afastar dela e ela te fere? Suportando uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Tem que perdoar, não tem jeito. É simples assim. Toda vez que você pensar nas pessoas, pensa em você com Deus. Não, isso eu não perdoo nunca. Deus tem que perdoar você de qualquer coisa que você faça? Você ainda está na esperança de ir para o céu? Por quê? Que Deus, que é o perfeito, tem que te perdoar de tudo. E você que é imperfeito, não tem que perdoar as pessoas. Essa é a base que Jesus usa. Se o Pai perdoa você de tudo, se você não perdoa, você não é digno de ser perdoado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existem pessoas que ficam, você me ofendeu 3 vezes, então chega na Priscila, nunca mais eu vou, e eu guardo essa mágoa, e eu não libero mais o perdão para você. Chega. O problema não é com você. O problema vai ser comigo. E é essa hora que eu sou condenado pela minha atitude. O arrependimento é o dispositivo lindo que o Senhor nos deu. De em qualquer momento retornar ao primeiro amor. Lembrar aonde caiu. Confessar, bater no peito e voltar a caminhar com o Senhor. Isso vai acontecer porque é onde neutraliza a legalidade do inimigo, desde que a gente acerte. Se você acha, não, eu já errou comigo 3 vezes, 4 vezes, a mesma coisa, eu não aceito mais. Espere em Deus que Deus não olhe para você e diga, então vou fazer com você do mesmo jeito, tá? Não erra mais o mesmo erro comigo, senão no céu tu não entra. Eu garanto, vai ter gente que não vai para o céu. Porque não tem jeito de ir para o céu. Sem que o Senhor perdoe você, tenha muita paciência com você, não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Então a gente tem que sair daquelas condições humanas e partir para o amor de Deus. Porque é isso que vai nortear a nossa caminhada. A gente para, semana que vem a gente continua? Semana que vem? Ainda tem, não tem? Tem mais uma ainda. Semana que vem a gente continua. Me ajuda só a lembrar que eu quero voltar aqui na leitura diária, na quinta-feira, o domínio do Espírito. Quinta-feira, marca só para mim que eu estou sem caneta aqui, para me lembrar, por favor, de voltar aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, aprendendo da tua palavra. Continue tratando conosco, Senhor, nos ensinando a viver uma vida de um relacionamento melhor conosco mesmo e contigo. É o que eu desejo e profetizo em nome de Jesus. Amém.